Fala galera, bom, vamos a mais um vídeo então. É o seguinte, próximo ponto, transformação da realidade. Outra estrutura que uma hora ou outra vai aparecer para você e você vai executar. Isso daqui está em praticamente quase em todos os nossos manejos, porque quase tudo que a gente faz direciona o outro ou o grupo a sofrer uma transformação, né? Mudar a sua realidade. E meio que esse é o nosso papel mesmo. Tentar fazer com que o outro melhore a realidade dele, né? Tentar fazer com que o outro tenha uma realidade melhor. Então, isso daqui em quase tudo vai aparecer, né? Em todos os nossos manejos a gente vai estar adicionando um pouquinho a capacidade para a transformação da realidade, tá? O que é transformação da realidade? É fazer com que a realidade do outro, do indivíduo, do grupo, ela mude, tá? Mude para melhor, tá? Para um desenvolvimento, para um crescimento, mudar de condição. Vocês vão aprender aqui que a gente trabalha com um público de vulnerabilidade social. Então é um público que está em vulnerabilidade, né? Ele está em uma situação sensível, certo? Se a gente for parar para nossa... Se nós formos parar para pensar sobre em que condição nós estamos agora, a gente vai perceber que tem muita gente em situação muito pior. E quanto mais se aproxima dessa situação negativa, mais ela está em vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, uma família pobre que mora em um barraco de madeira ou de bloco barato e tal, na beira do córrego, o córrego enche, a água vem, destrói o muro de trás da casa e enche tudo, eles perdem todos os móveis, eles já estavam numa situação de vulnerabilidade, eles estão vulneráveis, né? Aquelas situações onde pode atingir as nossas vidas de uma forma bem pesada, né? Então, por exemplo, você imagina você perder todos os móveis. Então, a gente trabalha com esse público e eu vou falar mais disso lá para frente, tá? Então, esse público, ele é um público de vulnerabilidade, então ele precisa passar por uma transformação positiva para que ele se desenvolva, para que ele conquiste ou que ele tenha melhores condições. Lembrando que quando a gente fala de... nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Provavelmente no outro módulo, mas quando nós falamos de trocar, fazer com que o indivíduo ele troque a realidade dele ou partes da realidade, ou vá construindo uma nova realidade, transformação da realidade, nós estamos falando de um processo, tá certo? Que é bem importante. Então é isso que acontece, isso que é transformação da realidade. É fazer com que o indivíduo vá dando passos a uma nova condição. Isso é muito importante. E na prática? Coisas na prática que representam eu, educador, somando para que o outro ele transforme a sua realidade. Bom, vamos lá. Aqui tem elementos na prática ótimos para a gente ver. Por exemplo, saindo da rua para um albergue, né? Isso aí é um desafio. Muitas vezes a pessoa não quer ir para um albergue, por exemplo, alguém que está em situação de rua. E às vezes ela não quer ir porque tem muitos fatores. Um deles é as regras, né? Ali você tem regras de convivência, de estar e tudo mais. Então às vezes a pessoa não quer. Muitas vezes não dá, porque não dá para ir, por exemplo, toda a família. Ou ela vai ter que desfazer de alguns bens, de algumas poucas coisas que ela leva com ela sempre ali, né? Ou então ela conseguiu juntar um montante de coisa, um colchão, alguma coisa assim. Tem vezes que não dá para levar isso, né? Então quer dizer, fica do lado de fora muitas coisas e a pessoa prefere ficar do lado de fora com as coisas. Isso é um fator. Então, quer dizer, transformar a realidade, se a gente for pensar aqui, lá no albergue, ela pode ter uma oportunidade de ser trabalhadas outras coisas importantes para ela, que pode auxiliar, pode ajudar, trazer inclusive uma melhor condição de estar, de você tomar banho, de você dormir, né? Já é uma melhora na realidade dela, uma melhora na condição. Então, isso já seria uma melhora na condição, numa realidade. Estamos falando de contexto de realidade, coisas práticas da vida. Então, isso seria uma delas, né? Outra coisa é jogando futebol e estudando para ajudar a mãe em casa. Então, aí a gente tem uma condição agora de um jovem, né, de um adolescente aí, onde muda a condição.
da realidade dele, por exemplo, se a gente consegue engatar ele, aqui é um exemplo, tá? Em jogar bola, né? E aí ele estuda e consegue ajudar, auxiliar a mãe em casa ali, manter a casa organizada, e ele vai jogar bola, porque às vezes é um sonho dele, ou é uma coisa que ele quer ficar melhor, que se diverte, que é bacana, mas ele também tá engajado nos estudos, quer dizer, ele tá organizando uma parte da vida dele que é importante, que é interessante, que vai trazer ele para um progresso melhor. Quem sabe nessa geração ou numa próxima, dá uma oportunidade melhor para aquele núcleo familiar, né, para o destino daquela família. Então, transformar a realidade, a gente pode colocar esse ponto como um fator de mudança muito importante, né? Imagina se você consegue, aí, por exemplo, um voluntário para pagar uma escolinha, sei lá, R$300 por mês. Um grupo de voluntários ou um voluntário que banque essa escolinha, e aquele menino vai, começa na escolinha, joga bola, joga basquete, joga alguma coisa e está sendo ali patrocinado, né? Tem um voluntário para ajudar ele, quer dizer, está transformando a realidade, as oportunidades, está abrindo um novo leque, né? E aí vai ser trabalhado várias coisas de cidadania, responsabilidade, desenvolvimento, amadurecimento. Então veja, tudo isso são coisas que a assistência social vai trabalhar, e o profissional que vai tentar fazer com que isso se fortaleça e ande para frente é o educador social da assistência social, tá certo? Ele é esse mecanismo que está direto em contato com a pessoa que precisa sofrer essa transformação na sua realidade, certo? Bom, próxima coisa é conseguir a guarda do filho. Isso também é uma coisa bem interessante, né? Conseguir a guarda do filho. Aqui eu coloquei uma situação onde muitas vezes mãe teve depressão pós-parto, não conseguiu, agrediu o esposo, agrediu, sei lá, o filho, e aí tirou o filho dela. Então, até ela melhorar de condição, se reestruturar psicologicamente da situação que passou dela, vai passar um tempo, essa criança vai ser retirada dela, ou para outra parte do núcleo familiar, vai ficar com o pai, vai ficar com família extensa, né? Ou vai para um abrigo, e vai ficar nessa transição. E aqui o desfecho seria da transformação dessa realidade, ela conseguir ali fazer direitinho o tratamento, conseguir normalizar sua condição, reestruturar aquele núcleo familiar, trazendo a criança de volta para o seio daquela família, tá? Então seria já uma transformação na realidade dela, essa superação. Então, o educador está ali nessa dinâmica, né, de contato, de conversa, de orientação, de acolhimento desse pessoal, né, dessa família. Então, outro tipo de exemplo sobre transformação da realidade. Um último que nós temos aqui é se formando na faculdade. Por exemplo, um jovem aí, né, começa que o educador, o grupo de educadores, com um processo de convivência com esse jovem, consegue convencer esse jovem a focar nos estudos, a focar em uma responsabilidade com ele mesmo, com o seu futuro, muitas vezes pensando na família e tal. Ele consegue engajar numa faculdade, ou passando numa prova, ou pagando mesmo, né? Conseguindo um trabalho, pagando, fazendo EAD ou não, ou passando numa faculdade boa, ou em faculdades boas, mas em outras modalidades também, né? Então, quer dizer, só o fato dele conseguir engajar nisso já é uma transformação na realidade dele. A gente tirou o indivíduo de uma realidade para outra, certo? Aqui você já está percebendo que a tua mente, como educador social, ela não pode desejar ao outro aquilo que você é. Por exemplo, o adolescente tem possibilidade de fazer faculdade, mas ele não quer. Não quer porque ele quer fazer um curso lá de logística, de não sei do que, um curso básico, porque ele quer trabalhar, ele quer montar uma loja de camiseta. Ele gostaria de fazer isso. E às vezes você não tem uma frustração, ninguém na sua família tem faculdade, você também não tem, até tentou e não conseguiu. E aí às vezes você quer passar isso para ele, quer mostrar que isso é o único futuro, que só tem futuro quem tem faculdade. Então, você vai percebendo que não é assim. Você precisa se desprender da sua realidade e começar a entender que você não pode decidir para o outro qual vai ser a vida dele. Você pode orientá-lo, né? E a gente vai falar sobre isso, não se preocupa. Esse é o assunto que a gente vai esmiuçar aqui legalzinho. Mas aqui você já vai entendendo que você tem que conhecer uma série de elementos para ter um manejo mais correto, um manejo mais sólido, mais direcionado, que é um manejo que tem a ver com o outro e não com você.
tem a ver com a vida do outro, com as decisões do outro, com as capacidades do outro. E aqui a gente já vai percebendo que a gente tem que mudar a nossa cabeça, a nossa forma de trabalho, os nossos valores de trabalho, que vai construir a nossa ética, né, de trabalho, que é o grupo de valores, né? O grupo de valores vai ser um grupo pró-assistencial, né? Pró-assistência, onde nós vamos estar ali para cumprir uma assistência, né? Promover uma modificação, uma transformação da realidade do outro, tá certo? E para isso você precisa estudar. É o que a gente está fazendo aqui, certo? É isso aí, ficamos por aqui. Mais um conteúdo. Agora falta, vamos ver aqui, ó. Falta o terceiro, emancipação. Vai ser bem legal também. Faz as suas anotações, faz as atividades, vamos pro próximo vídeo que tem muita coisa. Tua cabeça ainda vai explodir que tem muita coisa por aí, certo? É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos lá.